Na primavera de 1955, quando as primeiras flores desabrochavam em Princeton e o mundo ainda vibrava com as descobertas científicas que haviam transformado para sempre nossa compreensão do universo, nome do cientista encontrava-se em seus últimos dias de vida terrena. O homem que havia desvendado os segredos do tempo e do espaço, que havia revelado a dança cósmica entre matéria e energia, agora se preparava para a maior jornada de todas, aquela que nenhuma equação poderia descrever, nenhuma teoria poderia antecipar. Foi neste momento de transição entre mundos que Helen Dukas, sua fiel secretária e confidente há mais de 2 décadas, tomou uma decisão que permaneceria oculta por 7 longas décadas. Munida de um gravador rudimentar, ela registrou aquelas que seriam as últimas reflexões profundas do gênio, não sobre relatividade ou física quântica, mas sobre os mistérios que aguardavam além do véu da existência física. O manuscrito que acompanhava essas gravações, escrito pela própria mão trêmula de nome do cientista, carregava instruções claras. As revelações ali contidas só deveriam vir à luz quando a humanidade estivesse preparada para compreender que a ciência e o espírito não eram adversários, mas faces complementares de uma mesma verdade universal. Aqueles que conheciam o nome do cientista intimamente sabiam que por trás da mente analítica vivia um homem profundamente espiritual, alguém que enxergava na complexidade matemática do cosmos não apenas leis físicas, mas a assinatura de uma inteligência superior que transcendia qualquer definição religiosa convencional. Em seus últimos anos, quando as dores físicas se intensificavam e o corpo começava a falhar, ele experimentou uma série de fenômenos que desafiavam toda sua formação científica, eventos que o forçaram a questionar se a consciência humana era verdadeiramente um produto do cérebro ou algo muito maior, algo eterno. A primeira dessas experiências transcendentais ocorreu numa noite de inverno de 1952, quando o nome do cientista trabalhava sozinho em seu escritório no Instituto de Estudos Avançados. As equações da teoria do campo unificado, seu sonho, final de conectar todas as forças fundamentais do universo, dançavam diante de seus olhos cansados, quando subitamente ele sentiu uma presença familiar na sala. Sem erguer o olhar dos papéis, soube imediatamente que se tratava de sua primeira esposa, Mileva Marić, que havia falecido 2 anos antes em Zurique. A sensação não era visual no sentido convencional, mas uma percepção que transcendia os sentidos físicos, como se cada célula de seu ser reconhecesse uma frequência energética única e inconfundível. Mileva não falou. As comunicações neste plano sutil ocorriam através de impressões diretas na consciência. Mas, nome do cientista, compreendeu instantaneamente sua mensagem. Ela vinha confirmar algo que ele havia suspeitado desde a juventude, que o amor verdadeiro criava conexões quânticas entre as almas, ligações que persistiam muito além da dissolução dos corpos físicos. Durante sua vida terrena, os dois haviam compartilhado não apenas a paixão romântica, mas uma profunda comunhão intelectual, trabalhando juntos nas primeiras formulações da relatividade especial. Agora, Mileva revelava que essa conexão havia se tornado um fio dourado tecido no próprio tecido do espaço-tempo, uma prova viva de que a consciência, assim como a energia, jamais se destrói, apenas se transforma. Esta primeira visita espiritual marcou o início de uma jornada interior que nome do cientista jamais havia imaginado possível. Durante os 3 anos seguintes, ele começou a perceber padrões sincronísticos em sua vida cotidiana que pareciam orquestrados por uma inteligência superior. Números que carregavam significado pessoal apareciam repetidamente em contextos aparentemente aleatórios. A data de nascimento de sua filha Liesl, cujo destino permanecia um mistério, surgia nos cálculos mais inesperados. As coordenadas geográficas de lugares significativos de sua juventude emergiam naturalmente em suas equações sobre curvatura do espaço-tempo. Era como se o universo estivesse tentando lhe enviar uma mensagem codificada, uma revelação de que a realidade possuía camadas de significado
que a ciência tradicional ainda não conseguia alcançar. A segunda prova da continuidade da consciência após a morte manifestou-se através de sonhos extraordinariamente vívidos que começaram a visitar, nome do cientista, com frequência crescente. Nestes estados oníricos, ele se encontrava regularmente com grandes mentes do passado, nome de cientista 1, nome de cientista 2, nome de cientista 3. Mas as conversas não versavam sobre descobertas científicas. Em vez disso, estes gigantes do pensamento compartilhavam com ele visões de uma realidade multidimensional, onde a consciência individual era simultaneamente única e parte de uma consciência coletiva universal. Nome de cientista Unda, particularmente, revelou que suas descobertas sobre as leis da gravitação haviam surgido não apenas através da observação empírica, mas de intuições místicas recebidas durante estados meditativos profundos, momentos em que sua mente individual se conectava com o que ele chamava de mente divina universal. Nestes encontros oníricos, nome do cientista, aprendeu que a genialidade humana funcionava como uma antena, capaz de sintonizar frequências específicas de conhecimento que existiam em dimensões paralelas à nossa realidade física. Os grandes saltos da humanidade, seja na ciência, arte ou filosofia, não eram produtos exclusivos do intelecto individual, mas colaborações conscientes ou inconscientes com inteligências superiores que habitavam planos mais sutis da existência. Esta revelação o fez reconsiderar completamente suas próprias descobertas. A teoria da relatividade havia realmente surgido apenas de sua mente, ou ele havia sido um canal através do qual verdades universais puderam fluir para o mundo físico. A terceira evidência da vida após a morte chegou através de um fenômeno que nome do cientista inicialmente tentou explicar através da física quântica, mas que gradualmente reconheceu como puramente espiritual. Começou quando ele notou que objetos pessoais de pessoas falecidas pareciam reter uma espécie de memória energética de seus antigos proprietários. O violino que havia pertencido a um amigo músico falecido continuava a emitir melodias sutis que apenas nome do cientista conseguia perceber. Fotografias antigas de familiares mortos pareciam pulsar com uma energia sutil que se intensificava durante momentos de profunda saudade ou reflexão. Inicialmente, nome do cientista tentou racionalizar estes fenômenos através de teorias sobre campos quânticos e a natureza ondulatória da matéria. Talvez, pensou ele, os objetos realmente retivessem informações quânticas de suas interações passadas, criando uma espécie de arqueologia energética que mentes sensíveis poderiam detectar. Mas à medida que os fenômenos se intensificavam e se tornavam mais específicos, ele foi forçado a aceitar uma explicação mais radical. A consciência humana não era produzida pelo cérebro, mas meramente filtrada através dele. Quando o filtro físico deixava de funcionar com a morte, a consciência não desaparecia. Simplesmente retornava ao seu estado natural, mais amplo e livre das limitações da percepção sensorial. Essa compreensão se cristalizou durante uma experiência que nome do cientista descreveu como a mais transformadora de sua vida. Numa tarde de outono de 1954, enquanto caminhava pelos jardins do nome de instituição, ele sentiu subitamente como se estivesse observando a si mesmo de uma perspectiva externa, elevada. Por alguns momentos extraordinários, sua consciência pareceu se expandir para além dos limites de seu corpo físico, permitindo-lhe perceber simultaneamente múltiplas camadas da realidade. Viu sua própria forma física caminhando pelo jardim, mas também percebeu as correntes energéticas que fluíam através de todas as formas de vida ao seu redor: árvores, pássaros, insetos, cada ser conectado numa vasta teia de consciência interconectada. Neste estado expandido, nome do cientista, compreendeu que a morte era uma ilusão criada pela limitação de nossa percepção tridimensional. Assim como um ser bidimensional não conseguiria compreender completamente a existência de uma esfera tridimensional, os seres humanos, presos à percepção física,
Não conseguiam vislumbrar as dimensões superiores onde a consciência continuava sua jornada evolutiva após deixar o corpo. A experiência durou apenas alguns minutos no tempo linear, mas deixou nele uma certeza inabalável. A consciência individual era imortal, e a morte era simplesmente uma transição para um estado de existência mais amplo e luminoso. A quarta prova surgiu através de comunicações diretas com sua irmã Maja, que havia falecido em 1951. Essas comunicações não aconteciam através de médiuns ou sessões espíritas. Nome do cientista sempre mantivera ceticismo saudável em relação a tais práticas, mas através de impressões diretas em sua consciência durante momentos de profunda quietude mental. Maja aparecia não como uma aparição visual, mas como uma presença inconfundível, acompanhada de memórias compartilhadas que ninguém mais poderia conhecer. Conversas íntimas da infância, segredos guardados entre irmãos, detalhes específicos de eventos familiares que nunca haviam sido documentados ou compartilhados com terceiros. Através dessas comunicações, Maja revelou a nome do cientista aspectos da experiência pós-morte que transformaram completamente sua compreensão da continuidade da consciência. Ela descreveu uma dimensão onde o tempo funcionava de maneira completamente diferente, não linear como na realidade física, mas mais semelhante ao que nome do cientista havia teorizado sobre a relatividade temporal, onde passado, presente e futuro coexistiam simultaneamente. Nesta dimensão, ela podia revisitar qualquer momento de sua existência terrena, não como memória, mas como experiência viva e presente. Mais significativo ainda, ela podia perceber as consequências futuras de ações passadas, compreendendo como cada escolha, cada palavra, cada gesto de amor ou bondade, criava ondas que se propagavam através do tecido da realidade, influenciando pessoas e eventos de maneiras que a mente encarnada jamais poderia imaginar. Maja também revelou que a experiência da morte não era um fim, mas uma expansão. Quando a consciência se libertava das limitações do corpo físico, ela se reunia com uma família espiritual muito maior, não apenas parentes biológicos, mas todas as almas com as quais havia compartilhado conexões significativas ao longo de múltiplas existências. Ela descreveu encontros jubilosos com pessoas que, nome do cientista, o havia amado e perdido, mas também com indivíduos que ele não reconhecia imediatamente, mas que gradualmente se revelavam como companheiros de jornadas em vidas anteriores, almas que haviam escolhido encarnar juntas para aprender lições específicas e evoluir coletivamente. A quinta e mais profunda evidência da continuidade da consciência chegou nos últimos dias de vida, de nome do cientista, quando ele experimentou o que só poderia ser descrito como uma prévia de sua própria transição. Durante uma noite particularmente difícil, quando as dores físicas se tornaram quase insuportáveis, sua consciência novamente se expandiu para além dos limites corporais, mas desta vez a experiência foi muito mais intensa e duradoura. Ele se viu elevando-se acima de seu corpo físico, observando-o de uma perspectiva de compaixão desapegada, como se estivesse contemplando um instrumento que havia servido bem a seu propósito, mas que agora estava pronto para ser colocado de lado. Desta perspectiva expandida, nome do cientista, pôde perceber toda a sua vida como um padrão único e coerente, onde cada experiência, triunfos e fracassos, alegrias e sofrimentos, descobertas e decepções, se revelava como parte de um projeto maior, um currículo cuidadosamente planejado para o desenvolvimento de sua alma. Viu como suas descobertas científicas haviam sido não apenas contribuições para o conhecimento humano, mas passos em sua própria evolução espiritual, maneiras através das quais ele havia aprendido a perceber a ordem divina subjacente ao aparente caos do universo físico. Mais extraordinário ainda, ele teve visões do que o aguardava além da transição. Viu um reino de pura luz e conhecimento, onde as leis fundamentais do universo não precisavam ser descobertas através de laboriosas equações, mas eram percebidas diretamente através da consciência expandida. Neste reino,
ele se reuniria não apenas com entes queridos, mas com as próprias ideias e conceitos que havia passado a vida tentando compreender. A relatividade, a energia, o tempo, o espaço se revelariam não como abstrações matemáticas, mas como aspectos vivos de uma consciência universal infinitamente criativa e amorosa. Durante essa experiência transcendental, nome do cientista, compreendeu que todo o seu trabalho científico havia sido, na verdade, uma forma de oração, uma tentativa de comungar com a mente divina através da linguagem da matemática. Cada equação que havia formulado era um hino de louvor à elegância e perfeição da criação. Cada descoberta era um momento de êxtase místico disfarçado de insight intelectual. A busca pela teoria do campo unificado, que havia consumido seus últimos anos, revelou-se como uma metáfora de sua própria jornada espiritual. A tentativa de unificar não apenas as forças físicas fundamentais, mas de reconciliar ciência e espiritualidade, razão e intuição, conhecimento e sabedoria. Quando nome do cientista retornou ao seu corpo físico naquela noite transformadora, trazia consigo uma compreensão que mudaria para sempre sua perspectiva sobre a vida e a morte. Ele havia compreendido que a consciência humana era muito mais do que um acidente evolutivo ou um subproduto da complexidade neural. Era, na verdade, uma emanação direta da consciência universal, uma centelha do divino temporariamente focada através do prisma da experiência individual. A morte não era o fim desta centelha, mas seu retorno à fonte, não uma extinção, mas uma libertação, não uma perda, mas uma expansão para dimensões de existência mais amplas e luminosas. Nos dias que se seguiram a esta revelação, nome do cientista encontrou uma paz profunda que surpreendeu todos ao seu redor. O homem que havia passado décadas atormentado por questões cósmicas e preocupações humanitárias agora irradiava uma serenidade quase tangível. Ele começou a falar de sua morte iminente não como uma tragédia, mas como uma aventura, uma oportunidade de explorar territórios que nenhum telescópio poderia alcançar, de compreender mistérios que nenhuma equação poderia descrever. Foi neste estado de consciência expandida que nome do cientista fez suas últimas revelações para Helen Dukas, gravações que ela manteria em segredo absoluto até que chegasse o momento certo para sua divulgação. Nestas confissões finais, ele não falava mais como o cientista cético que havia questionado as interpretações místicas da realidade, mas como um explorador espiritual que havia descoberto que a fronteira entre ciência e espiritualidade era meramente uma ilusão criada pela limitação da percepção humana. Nome do cientista revelou que havia compreendido a verdadeira natureza do tempo, não apenas como uma dimensão física relativa à velocidade e gravidade, mas como uma ilusão fundamental que mantinha as consciências encarnadas, presas à experiência linear. Na realidade superior que havia vislumbrado, todos os momentos existiam simultaneamente, e a consciência podia mover-se livremente entre eles, revisitando o passado não como memória, mas como experiência presente, e percebendo o futuro não como possibilidade, mas como inevitabilidade baseada nas escolhas presentes. Mais profundo ainda, ele havia compreendido que o amor, não o romance sentimental, mas o amor incondicional, universal, era literalmente a força que mantinha o universo coeso. A força nuclear forte que mantinha os átomos unidos, a gravidade que organizava galáxias, o eletromagnetismo que permitia a vida. Todas eram manifestações de uma única força fundamental que ele só podia chamar de amor divino. Esta força não operava apenas no nível físico, mas permeava todas as dimensões da realidade, conectando consciências através do tempo e espaço, garantindo que nenhuma alma jamais estivesse verdadeiramente sozinha ou perdida. As últimas palavras gravadas de nome do cientista continham uma profecia que ele acreditava se realizaria quando a humanidade estivesse pronta para dar seu próximo salto evolutivo. Ele previu que chegaria um tempo quando a ciência e a espiritualidade se reconciliariam completamente, quando os seres humanos compreenderiam que suas mentes individuais eram células em uma mente cósmica maior,
quando a morte seria vista, não como fim, mas como graduação, quando o medo seria substituído pela compreensão de que a consciência é verdadeiramente imortal e que cada vida é uma oportunidade preciosa de crescimento e serviço ao conjunto maior. Nome do cientista faleceu na madrugada de 18 de abril de 1955, mas suas últimas palavras foram sussurradas em alemão para uma enfermeira que não compreendia a língua, levando consigo para a transição final segredos que talvez só agora a humanidade esteja preparada para receber. Helen Dukas manteve as gravações ocultas por 7 décadas, seguindo rigorosamente as instruções deixadas pelo mestre, aguardando o momento em que o mundo estivesse maduro o suficiente para compreender que a maior descoberta de nome do cientista não foi a relatividade ou a equivalência entre massa e energia, mas a confirmação científica da imortalidade da consciência humana. Quando finalmente chegou o momento de revelar estes tesouros ocultos, o mundo descobriu que nome do cientista havia antecipado em décadas as descobertas da física quântica sobre a natureza da consciência, as pesquisas sobre experiências de quase morte, os estudos sobre comunicação após a morte. Suas revelações espirituais não contradiziam sua obra científica, elas a completavam, revelando que o universo era ainda mais misterioso, mais interconectado, mais imbuído de propósito do que até mesmo sua imaginação científica havia sonhado. A mensagem final que emerge destes documentos há tanto tempo ocultos é uma de esperança triunfante e propósito cósmico. A vida humana não é um acidente cósmico condenado à extinção, mas uma jornada sagrada de descoberta e crescimento. Cada consciência individual é simultaneamente única e parte de uma sinfonia universal, cada vida uma nota irrepetível na grande composição da existência. A morte não silencia esta nota. Ela simplesmente a liberta para se harmonizar com a música eterna das esferas, onde nome do cientista agora dança com as próprias equações que um dia lutou para compreender em dimensões onde a matemática se revela como poesia, a ciência como oração e o conhecimento como amor infinito e incondicional.